Boa noite, sou Moisés Rabinovitz e meu olhar sobre o mundo de hoje está fixo nas mudanças ocorridas este fim de semana no Oriente Médio, as principais na Arábia Saudita. Foi lá que o primeiro-ministro libanês Saad Hariri anunciou sua renúncia, deixando o Irã e o Hezbollah, acusados por ele de ingerência, na defensiva, e os tambores de guerra em Israel rufando mais alto. O míssil disparado do Iêmen viajou 500 quilômetros para acertar o aeroporto em Riad, mas foi interceptado por um Patriot saudita. O príncipe herdeiro Mohammed bin Salman mandou prender dezenas de príncipes e ministros acusados de corrupção num hotel 5 estrelas de Riad. Por fim, o Estado Islâmico perdeu um de seus últimos redutos no Iraque, em Raqqa. Sempre que derrotado, o califado destruído encomenda um atentado como o da ciclovia em Manhattan, na semana passada. Para falarmos deste Oriente Médio movediço, temos aqui no estúdio a professora de História da Ásia, Samira Adel Osman, e em Porto Alegre, onde está para uma palestra, a representante internacional do Movimento de Mulheres do Kurdistão e membro do Conselho Nacional Curdo, Melik Yassar, que vai falar do sonho de maior autonomia para o seu povo milenar sem pátria. Antes de começarmos a conversa, vamos saber um pouco da luta do povo curdo. O que tem a ver o atentado há uma semana numa ciclovia de Manhattan, a derrota final do Estado Islâmico na Síria e no Iraque na sexta-feira e os curdos? Tudo a ver. Primeiro, a relação entre o atentado ao lado das Torres Gêmeas derrubadas há 17 anos e o Estado Islâmico comprova a tese de que, quanto mais encurralado, mais qualquer grupo terrorista influencia seus adeptos a agir. Autora de um estudo da Universidade de Maryland, nos Estados Unidos, Erin Miller prevê que a alcateia de lobos solitários espalhada pelo Ocidente vai romper com atentados nos países da aliança que estão cortando suas raízes no Oriente Médio. Segundo, os curdos, esse povo milenar de 40 milhões de pessoas sem pátria que vive ainda hoje na antiga Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, berço da civilização, foram a força mais eficiente na derrota dos terroristas do califado que se apropriava de suas terras. Uma semana antes que catalães votassem pela separação da Espanha, os curdos iraquianos elegeram a independência em plebiscito. Mas seus aliados contra o terror, os Estados Unidos e a NATO, disseram não. O Iraque ocupou o que seria parte do Kurdistão, com 6 milhões de habitantes, e seu exército, o Peshmerga, foi atacado por milícias iranianas. A Turquia e o Irã fecharam a fronteira. Já os curdos sírios querem maior autonomia, e não a independência que tanto assusta os iraquianos, turcos, sírios e iranianos, porque temem uma rebelião de suas minorias curdas. Pregam o que chamam de confederalismo democrático, um sistema sem um Estado centralizador, já implantado em Rojava, ao norte da Síria, e praticamente liderado por mulheres. As curdas são combatentes em todas as batalhas, militares ou políticas. A Turquia não aceita a autonomia curda e está em guerra sangrenta, não proclamada, para impedir que se propague. O Tratado de Sèvres, em 1920, depois da derrota do Império Otomano na Primeira Guerra Mundial, previu a criação do Kurdistão. Mas 3 anos depois, em 1923, o Tratado de Lausanne distribuiu os curdos entre turcos, iranianos, iraquianos e sírios. E esta situação ainda hoje. Professora Samira, o que esse movimento no Oriente Médio agora pode significar? Eu acho que qualquer movimento no Oriente Médio tem que ser visto com preocupação, né? É uma região muito instável politicamente, e quando a gente pensa o que afeta, quer dizer, o que a renúncia de um primeiro-ministro no Líbano afeta toda a estrutura da região, parece ser um exagero. Mas quando a gente olha para o mapa geopolítico, né, e das relações estabelecidas nessa região, desde
o final do 19, sobretudo, com a crise do Império Otomano, com a formação, com a interferência da Inglaterra e da França, sobretudo na região, adentrando o século XX, a gente consegue entender como essas relações são imbricadas. Então, uma renúncia no Líbano não é só uma renúncia no Líbano. Uma guerra civil na Síria não afeta só a Síria, né? Então, todas as relações estão imbricadas, porque nós temos que considerar que, ao longo do fim do 19 e ao longo do século XX, tudo o que acontece na região afeta todos os seus vizinhos. Então, eu acredito que esse final de semana, como você mesmo iniciou dizendo, movediço, né, no Oriente Médio, acho que promete muita repercussão ainda durante essas semanas ou por esses meses, ou esse fim de ano, pelo menos. Melik, você acredita que a Síria e o Líbano e o Irã, postos de repente na berlinda pela renúncia de Hariri, pode significar mais facilidade para a obtenção de autonomia maior para os curdos ou o contrário? Sí, yo creo que como decía la profesora también, Creio que, como dizia a professora, todas as novidades, todos os passos que damos no Oriente Médio afetam todos os países ao redor. países que están muy cercanos como Siria, Líbano, Irak, Turquía. Líbano, Iraque, Síria, Irã e o Kurdistão. Como vejo, o conflito não é sobre o Oriente Médio, mas é um conflito internacional. Conflicto que no es, yo como no puedo analizarla como Algo com nível internacional afeta todos os povos. Por quê? y Porque aí se vê que os interesses destas nações estão sempre à frente dos povos que vivem lá. ahí se ve que los intereses de estas dos naciones, de las fuerzas de nivel internacional, son siempre frente de los intereses de los. Então vai afetar, porque não é uma decisão diretamente do povo, não há uma diretiva direta do povo. Decisión de los pueblos y de las minorías o mayorías que viven ahí, si no son estados-naciones. Y yo creo que como Creio que no século XXI, o que está se passando no Líbano, Síria e em outros estados do Oriente Médio en Líbano, en Siria y en otros é porque os povos, os países têm novas propostas de viver, de vivência, uma nova forma de viver, estados, los países de tienen uma forma de ser um Estado e ser independente, ou ter outra proposta, mas o sistema internacional não permite. forma de ser un estado y quieren ser independientes. Claro que vai afetar, especialmente a Síria, os grupos que estão tratando de criar uma nova forma de vida ou um novo sistema para os povos. Va a afectar especialmente Siria y también los grupos que están o los pueblos que están tratando de crear una nueva forma de vida o una nueva sistema que sirve para los pueblos. Os curdos foram ferramenta ou peça fundamental na derrota do Estado Islâmico. Depois dessa guerra, os curdos não mereciam um Estado independente? Sí, los kurdos, o podemos decirle, el Congreso Nacional de Kurdistán y el Movimiento de Liberación de Kurdistán no está en favor de un Estado. Os curdos, podemos dizer, o Congresso Nacional do Kurdistão ou o Movimento de Liberação Nacional não são favoráveis a um Estado independente. De esta lucha de la independencia de los kurdos. Mas a luta do povo curdo não é somente contra o Estado Islâmico. O Estado Islâmico é parte da luta pela independência dos curdos. Lucha como de tener un reconocimiento todavía falta. Hay que luchar, están también luchando por eso. Por ejemplo, en un lado son los kurdos en Siria, en Irak también, en la montaña de Shengal, donde hay los kurdos yazidíes. Raqqa era a capital do Estado Islâmico, mas uma luta ideológica. Ainda falta defender um reconhecimento. Falta uma luta ideológica. Estamos lutando para isso. De um lado são os curdos na Síria, Iraque e nas montanhas. São as milícias, o movimento curdo. Na verdade, são as forças que lutam contra o Estado Islâmico. Tem aliados como, às vezes, os Estados Unidos, às vezes a Rússia, as coligações internacionais.
Mas, pelo outro lado, na área política, como para as decisões sobre o futuro da Síria e do povo curdo, aí, politicamente, não há reconhecimento. Y también de muchos lugares, no solo Raqqa, sino también hay una batalla muy importante ahora en Deir el-Zor. Para nós, a luta não termina com a retirada do Estado Islâmico de Raqqa e também de muitos outros lugares, como agora em que há uma batalha muito importante em Deir el-Zor. Esta é uma outra batalha importante, há outros grupos. Não termina assim para nós. O mais importante é o que virá depois. Temos uma proposta, mas os grupos que estão na Síria também, as coligações internacionais, não têm uma proposta concreta, não existe. Pero puede ser la Federación de Norte de Siria, puede ser la Federación Democrática. O que a gente tem é a proposta de confederação democrática, mas pode ser a Federação do Norte da Síria, pode ser também a Federação Democrática da República Síria. Já existe uma proposta política e ela, que os curdos e outras minorias árabes, assírios, armênios, turcomanos estão propondo, estão tratando de construir uma nova forma e que esta forma funcione, onde todos os povos possam viver com sua própria identidade. Obrigado. Eu queria perguntar à professora Samira, que é descendente de libaneses e esteve no Líbano para fazer esse livro que acabou de ser feito, né, sobre os imigrantes no Brasil. Ela sabe, tanto quanto eu, que vivi lá durante 8 anos em guerras, que o que está acontecendo agora é muito estranho. A minha impressão é de que a Arábia Saudita não tomaria iniciativas como a que tomou sem ter por trás a potência dos Estados Unidos e sem ter um acerto com Israel. Com certeza. E esse trio forma o inimigo feroz contra o Irã. O presidente Trump não quer o Irã nuclear. Sim. Israel não quer o Irã na fronteira da Síria com Israel. E o Hezbollah é o braço armado. Samira, eu estou enganado ou estão mesmo rufando os tambores de guerra no Oriente Médio? Eu acho que você está certo, infelizmente. Devo dizer que é infelizmente. Mas quando a gente pensa em todas as questões, né, que têm se desenrolado no Oriente Médio desde 2011, da chamada Primavera Árabe, que já virou um longo inverno, né, a gente tem que considerar, na verdade, todos esses níveis, né, que interferem na região. Uma questão que a Melek falou em relação aos vários atores, né, a essa população heterogênea, né, que compõe a Síria, que compõe todo o Oriente Médio, né, podemos falar assim, não se tratam só dos curdos, são os armênios, se a gente pensar os drusos, né, que não têm aparecido nesse cenário, né, mas que também estão nesta região, tanto na Síria quanto no Líbano. No Shuf? Exatamente, quer dizer, todas essas questões, vamos dizer assim, domésticas, né, são um aspecto, né, do problema. Outra questão são as questões regionais, né, se a gente pensa o papel da Arábia Saudita, né, quando a gente pensa nas questões, na sua rivalidade com o Irã, né, justamente por essa hegemonia local, né, quando a gente pensa outros atores, né, assim, além da Arábia Saudita e do Irã, como atores principais, mas como coadjuvantes, a gente pode dizer assim, Israel e a Turquia, né, que também estão também interessados, né, nesse cenário, nesse mosaico todo, e, obviamente, pensar no conflito do ponto de vista internacional. Então, tanto o apoio dos Estados Unidos, mas a gente não pode esquecer do outro lado aqui a Rússia, né? Vamos esquecer que Putin é um aliado feroz da Síria, né? E do Irã, né? E que tem constantemente, né, afirmado a sua posição, né, na ONU, no Conselho de Segurança, dizendo estamos deste lado, né? Então, isso tudo a gente tem que pensar, né, talvez nesses 3 níveis, né? O doméstico, o regional e o internacional. Sei lá, eu acho que o enredo já deve estar escrito. Mas vamos fazer um pequeno intervalo agora e voltamos daqui a pouco. Estamos de volta com um olhar sobre o mundo. Hoje tratamos da questão do povo curdo. São convidadas do programa a professora Samira Adel Osman, da Unesp, e em Porto Alegre, Melik Yassar, do Conselho Nacional do Kurdistão. Eu queria perguntar
a Melike sobre o protagonismo da mulher entre os curdos. Ao contrário do mundo árabe, né? As mulheres estão liderando, pelo menos na Síria, no Kurdistão da Síria, todas as iniciativas por uma autonomia maior. Como vocês conseguiram isso? Nestes últimos anos das mulheres curdas, em sua luta contra o Estado. Nos últimos anos das mulheres curdas, a realidade é a luta contra o Estado Islâmico. Há muitas imagens de mulheres com armas muito famosas. E há 40 anos, ou 5 e 6 anos, elas eram tidas por terroristas, porque há 40 anos estão lutando com armas contra o Estado turco, no Irã, também no Iraque e na Síria. No Iraque, também com o governo autônomo e também em Síria. Mas os últimos anos foram de lutas contra o Estado Islâmico. Eram mulheres muito conhecidas. É muito importante para nós. Mas a batalha das mulheres turcas contra o Estado Islâmico, em primeiro lugar, é apenas 10% de sua luta. 90% da luta das mulheres curdas é dentro da sociedade. 90% da luta das mulheres curdas se dão dentro da sociedade. Próprias formas de organizações autônomas começaram. Antes de pegarem armas, antes de criar suas instituições ou suas formas de organização autônoma, começaram a lutar dentro da sociedade. Formaram uma nova sociedade desde as casas e ruas. Foram de casa em casa, formaram mulheres e também formaram homens. Hoje, no movimento curdo e também no Congresso Nacional, há uma participação de 50% das mulheres. Uma mulher e homem. E essas mulheres que participam na área política. E essas mulheres que participam na área política, em todas essas estruturas organizacionais, são mulheres que não foram eleitas pelos homens. O movimento das mulheres as mandou diretamente a estes lugares. Não foi muito fácil, mas uma luta muito importante. Então, hoje, o protagonismo, o papel das mulheres curdas na Síria, em Rojava, são elas que fazem a revolução, são as mulheres que estão construindo uma nova sociedade. Estão construindo esta nova sociedade em continente. É um continente onde a influência da religião islâmica é muito forte, onde todo dia há um tabu. Há um tabu. Perdemos o contato com Melike. E vamos, então, para a professora Samira, a quem eu gostaria de perguntar como é que o Líbano vai ficar sem o primeiro-ministro. Vai ser difícil escolher um novo, né? Sim. Já houve a crise da ausência do presidente por bom período, né? Não chegou a uma conciliação. E, de acordo com a Constituição libanesa, que já vem desde o Pacto Nacional, logo na independência do Líbano, obrigatoriamente o primeiro-ministro tem que ser sunita. Então, não basta ter uma escolha, né? Um candidato primeiramente, mas que esse candidato seja de origem sunita, porque essa faz parte da composição do Líbano. Por isso que o cargo de presidente ficou vago por tanto tempo, porque tinha que ser um presidente de origem maronita, né? Então, acho que tem outras questões aí também, como também o cenário nacional, né? Porque, ainda que ele seja um sunita, a gente tem que pensar que há os interesses dos outros grupos, né? Então, a própria questão da presidência, mas pensar um pouco nos xiitas, né? Que, embora nessa divisão política não sejam a maioria, do ponto de vista populacional, eles de fato hoje representam uma maioria, né? Você falou dos drusos e eu me lembrei de uma entrevista que eu fiz no Chuf, nas montanhas do Chuf, com o Walid Jumblat. Ele está vivo ainda. Sim. A família Jumblat ainda é uma família importantíssima no Líbano, né, em relação aos drusos. Aliás, a questão das famílias, dos clãs, eu acho que é uma coisa tão diferente para o Ocidente, mas é uma coisa que permanece ainda no Oriente Médio, né? Então, as relações de família, os grupos, né, como essas relações de parentesco, como as normas de convivência passam por essa questão. E a família Jumblat, acho que teve uma maior influência, sobretudo durante a Guerra Civil do Líbano, né, que durou até a década de 90. Hoje eles estão um pouco mais, talvez, ausentes desse cenário, distanciados, né, desse cenário. O que eu também não entendo muito bem é como que um maronita se aproximou
do Hezbollah. Porque na época em que eu estive no Líbano, os maronitas e os palestinos tinham uma guerra aberta. Sim. Tanto que o presidente que tinha sido eleito logo depois da invasão do Líbano por Israel, que era o Gemayel, foi morto num atentado atribuído à Síria. O pai do Hariri também foi morto num atentado suspeito, né? As investigações não chegam ao fim porque os envolvidos não deixam. Né? Claro. Então, o Líbano, sob o comando do general Aoun e sem um primeiro-ministro, ficou com um vazio que tenta se preencher trazendo de volta Hariri. Hariri se diz vítima de um atentado recente. Provavelmente ele não volta. Acho que não. Bom, aqui no Brasil nós temos mais libaneses do que no Líbano? Sim, pode ser que seja um cálculo um pouco exagerado, porque eu acho que os árabes, de modo geral, inflam, né, os seus números, mas eu acho também essa questão da descendência, ou seja, mesmo aqueles que não são nascidos no Líbano, né, se consideram como filhos ou netos, ainda fazem essa referência a essa origem ancestral, né, então tem se referenciado como libaneses, né, vivendo no Brasil. Você sabe que um dos provérbios melhores que eu já ouvi na vida é libanês. Eu aprendi lá durante a Guerra Civil. E diz o seguinte: você joga um libanês no mar, ele volta com 2 peixes na boca. Então, o libanês é esse homem que acabou de perder todos os vidros de casa por causa de um boom supersônico na cidade, já começa a reconstruir no dia seguinte. Né? Sim, é verdade. Mas esse povo está sofrendo há muitos anos. Né? O Líbano foi reconstruído, mas pode ser redestruído daqui a pouco, né? Sim, e essa reconstrução é interessante porque ela é obra justamente do pai, né, do Hariri, né? A grande reconstrução iniciada na década de 90 tem a ver, inclusive, com a empresa dele, né? Ele fundou uma empresa chamada Solidaire. Solidaire. Né? Com essa finalidade de reconstrução, mas eu acho interessante, sobretudo em Beirute, né? A capital, talvez pensando para uma nova guerra, né? Então, tudo foi pensado, né? Todo aterramento de fios, né? Tudo foi pensado numa possível guerra e, pelo menos, a infraestrutura não ficaria destruída como tinha acontecido anteriormente. Né? A Melik já está de volta? E eu queria que ela terminasse o raciocínio no qual ela foi interrompida. A luta das mulheres, o protagonismo, não está só no norte da Síria, mas também em outras partes, com mulheres árabes, outras mulheres que se somam à luta das mulheres curdas, que pegam em armas para lutar. Na América Latina, tem movimentos de muitas mulheres que estão em contato com o movimento das mulheres do Kurdistão. Estão em contato com o movimento Mulheres do Kurdistão. Não é suficiente para nós, claro que. Não é suficiente para nós, também nós temos que conhecer as experiências que têm esses sistemas, mas em Rojava é algo mais concreto, uma utopia que tínhamos para a sociedade, para todos os povos. Já existe praticamente no norte da Síria. Desde as ruas e até nas cidades, a Assembleia das Mulheres, a autodeterminação, a auto-organização e faculdades de ciências das mulheres, academia e também, mas é importante, como foi implantada essa ideologia das mulheres dentro da sociedade, como houve esta mudança. Esta mais importante de aí é como ver como foi planteado esta ideologia de essas mulheres dentro da sociedade, como houve este cambio. Um partido na Turquia, onde todo dia a relação entre uma mulher e um homem ainda é tabu pela religião do Islã, este partido tinha um candidato LGBT, um gay, e graças a essas mulheres é um exemplo para todo o Oriente Médio. Para todo o Médio Oriente. Infelizmente, o nosso tempo acabou. É muito curta a nossa conversa. Quem sabe poderemos falar mais depois que o Kurdistão se tornar autônomo ou independente. Eu queria agradecer a você e a professora Samira e aos telespectadores. Um Olhar sobre o Mundo fica por aqui
E voltaremos na próxima segunda-feira, 10 da noite. Até lá e boa noite.